Oi, gente. Bom, mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Lívia Almada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre análise de componentes principais, também conhecida como PCA, que é um método para redução de dimensionalidade em grandes datasets. Então vamos lá, antes da gente falar o que é o PCA propriamente dito, vamos falar um pouco sobre redução de dimensionalidade. Quando a gente fala em dimensionalidade, a gente fala da dimensão de uma instância de dados. A gente pode representar uma instância de dado como se fosse um vetor, né? Cada célula daquele vetor vai corresponder a um atributo. E aí a gente fala que um conjunto de dados tem uma alta dimensionalidade quando a gente tem uma grande quantidade de atributos, ou seja, os vetores que representam os dados, eles têm uma dimensão, eles estão num espaço que tem uma dimensão muito alta. Por exemplo, quando a gente trabalha com reconhecimento de imagem, que aí a gente tem que cada pixel, né, pode ser um desses atributos, e aí se a gente for colocar cada pixel, né, no padrão RGB, aí a gente tem, né, um atributo para cada uma dessas cores, certo? Quando a gente fala de classificação de textos, a gente trabalha com textos, em geral a gente transforma esse texto também num vetor, e geralmente cada palavra daquele texto vai corresponder a algum atributo, né? Cada palavra do texto, não, cada palavra do vocabulário. Então, as linguagens, em geral, elas vão ter uma grande quantidade de palavras, o que não vai nos dar uma grande quantidade de atributos. Então, a gente precisa escolher, né, quais são aqueles atributos, palavras, pixels, né, mais significativos que vão realmente ajudar que vão ter relevância dentro do processo de aprendizado de máquina. Essa quantidade também de ter muitos atributos, né, isso vai resultar em uma dificuldade no processo de aprendizado, porque vai incluir uma complexidade a mais no nosso problema, tá? Então, a gente pode dividir as técnicas para lidar com altas dimensionalidades em dois tipos. Uma é a extração de atributos, ok? E a outra é a seleção de atributos. Como é que funciona a extração de atributos? Eu tenho os meus atributos e eu vou gerar novos atributos a partir daqueles, certo? No caso da extração de atributos, eu posso simplesmente gerar novos atributos e manter, né, os atributos antigos, ou eu posso gerar atributos mais representativos que vão substituir um determinado conjunto de atributos originais. No caso da seleção, eu vou selecionar a partir dos dados, né? Eu vou selecionar os atributos, vou escolher alguns atributos para eu continuar representando e outros atributos eu vou descartar. Tem duas formas de fazer essa escolha. Uma é a partir dos dados realmente, tá? Uma forma de fazer isso eu posso analisar dois atributos, verificar quais são os atributos que têm uma alta correlação, e aí a gente pode pensar da seguinte forma: olha, esses dois atributos têm uma alta correlação, então o valor de um vai estar interferindo no valor de outro, né, de maneira direta. Por que não manter apenas um deles, né, já que eles são tão correlacionados, certo? Então, essa é uma forma de selecionar. Uma outra forma, essa primeira forma é uma abordagem que a gente chama de filter, né, de filtro. A gente vai filtrar esses atributos. Uma segunda abordagem é a abordagem wrapper, né, que ela vai selecionar os atributos a partir do resultado de um modelo, né? Então, o modelo vai realizar o treinamento e a seleção simultaneamente desses atributos. Uma das formas de fazer isso, né, por exemplo, selecionar um conjunto de atributos, executar um modelo, verificar, né, qual a acurácia daquele modelo para aquele conjunto de atributos, e aí eu vou selecionando diferentes subconjuntos e vou ficar com aquele que tem a melhor acurácia, né, uma maneira bem simples de utilizar essa abordagem wrapper, certo? Mas a gente pode, de maneira geral, a seleção ela vai ter um problema porque eu vou estar descartando alguns atributos e aí é como se eu não preservasse, né, no meu novo conjunto de atributos a informação que estava contida nos dados originais. Então, qual é o problema que a gente quer?
né, no caso de reduzir a dimensionalidade. A gente quer reduzir a dimensionalidade de tal forma que a gente consiga preservar essa informação contida nos dados originais. Aqui eu coloquei duas figuras, né, sobre a extração e sobre a seleção. Então, por exemplo, aqui na extração, né, nesse exemplo, começa-se com 5 atributos. Numa segunda etapa, né, gerou-se mais atributos. Numa terceira etapa, foi reduzido o número de atributos a partir desse conjunto, né, da segunda etapa. E no final, a gente ficou com 3 atributos. Foram se extraindo, essa extração pode ser combinação de 2 atributos ou mais. Tá? Então, esse é um caso da extração. Na seleção, simplesmente vou descartar alguns atributos e vou escolher outros. Ok? Então, quando a gente fala de análise de componentes principais, a gente pode utilizar, né, a análise de componentes principais como um método para reduzir a dimensionalidade de grandes conjuntos de dados. A análise de componentes principais, ou PCA, vou chamar aqui de PCA, né, que vem da sigla em inglês, o PCA ele vai transformar um grande conjunto de variáveis em um conjunto menor, tá? E ele é uma abordagem de extração, não é uma abordagem de seleção. Por quê? Porque ele vai combinar atributos a partir de uma combinação linear daqueles atributos para gerar um novo conjunto de atributos, certo? E isso ele vai fazer de tal forma que ele vai estar sempre tentando preservar o máximo de informação possível. É assim, né, o objetivo geral e por que a gente quer utilizar o PCA. Bom, mas o que são esses componentes principais, né? Quando a gente fala de PCA, tem aí dentro da sigla componentes principais. Eu vou fazer uma análise desses componentes. O que são esses componentes? Esses componentes vão ser justamente essas novas variáveis que vão ser obtidas a partir da combinação linear ou misturas de variáveis iniciais, tá? Essas novas variáveis, que são os componentes principais, elas não estão correlacionadas. Então, a gente quer gerar variáveis que elas tenham, cada uma por si só, uma informação, carreguem uma informação única sem que essa informação esteja muito correlacionada com outra variável. Então, esse é o objetivo. Bom, e a maioria das informações dentro das variáveis iniciais, ela vai ser comprimida, né? Ela vai estar contida dentro dos primeiros componentes principais. Então, eu tenho aqui essa figura, tá? Esse eixo x1 e x2 é o meu eixo original. Então, a gente pode perceber que a x1 e x2, eles têm uma determinada correlação. Quando o x1 aumenta, né? O x2 aumenta um pouco. Então, eles têm, assim, estão um pouco correlacionados. E aqui a gente tem que o primeiro componente principal, que é o PC1, tá? Aqui eu mudei o eixo. Então, essas variáveis agora vão estar representadas no novo eixo, o PC1 e o PC2, tá? E aí a gente pode perceber que esse eixo PC1, ele está numa direção de maior correlação entre x1 e x2. E PC2 é ortogonal, né? Ou seja, o ângulo aqui que PC2 faz com PC1 é um ângulo reto. Então, eles são vetores, né? Eles são componentes ortogonais, tá? Então, nesse exemplo, eu tenho x1 e x2, os eixos das features, né? Dos atributos originais, e PC1 e PC2 são os componentes principais que a gente gerou a partir de uma análise de PCA a partir desse dado. Okay? Então, qual é a ideia geral do PCA? A ideia geral do PCA ele vai receber como entrada um conjunto de dados descritos por vetores de n dimensões. Nesse exemplo aqui são vetores de 2 dimensões, mas a gente quer, na verdade, o objetivo, né, que seja quando o n é grande, né, que a gente vai reduzir a dimensão de um conjunto de dados com uma alta dimensão. E aí eu quero buscar K vetores que são ortogonais entre si, né, de n dimensões que melhor representem o dado, né? Então, esses K vetores, né, eles são, esse número K é um número menor que o número de dimensões originais, e é por isso que a gente vai
conseguir reduzir a dimensão, porque a gente vai agora representar, né, esse dataset num espaço que vai ter um conjunto de vetores menor, tá? E aí, no novo subespaço, né, a direção de variância máxima nos dados de alta dimensão vão ser projetadas em um novo subespaço. Então, aqui, né, o PC1, ele é uma direção, né, de variância máxima aqui de X1 e X2. Então, ele é o principal componente, ele é o primeiro, né? A segunda variância, né, a variância, né, que vai ficar em segundo lugar, a direção de segunda variância vai ser o segundo componente, e assim por diante.